Essa primeira pergunta só para falar sobre a importância, né, de um evento como esse, preparatório aí para o Mais 20, queria que a senhora comentasse um pouquinho. Posso? Pode, Ok. vamos lá. Bom, é uma iniciativa do Conselho, do Conselhão, né, Desenvolvimento Econômico e Social, para reunir toda a sociedade, representada por vários segmentos, com vistas a fazer um processo, agora em setembro, de construção de um documento que é uma visão da sociedade brasileira de contribuição para aquilo que será a posição brasileira da Rio+20. É uma iniciativa extremamente importante, talvez por dois aspectos que chamam muita atenção. Primeiro, uma mobilização voluntária, no contexto de outras mobilizações voluntárias que o Brasil está fazendo, mas com participação do empresariado e de todos os segmentos da sociedade, trabalhadores, entidades sociais, entidades políticas, universidades. Então, tem um perfil amplo da sociedade, dialogar com o governo, com a presidente da República, sobre qual é o papel de liderança do Brasil em relação a essa agenda da Rio+20, em relação ao que é uma transição para um novo modelo de desenvolvimento, considerando a questão de sustentabilidade. O segundo aspecto que chama atenção, e que eu achei particularmente importante, é a preocupação de ter uma visão do país e uma visão do país no planeta. Quer dizer, não é só uma posição brasileira, né, mas qual é essa nova inserção do Brasil nos rumos do planeta, nos rumos do desenvolvimento global. E aí, o debate foi muito mobilizado, esse primeiro debate, sobre essa visão estratégica de oportunidades para o Brasil, não só na liderança política, em termos de desenvolvimento, mas também uma liderança ambiental e social. Então, as ideias do professor Inácio Sachs, do ministro Herman Benjamin, do próprio presidente do IPEA, são ideias extremamente interessantes do ponto de vista do formular o novo, a partir desse novo país que está surgindo e que tem uma responsabilidade monumental de uma liderança política sobre sustentabilidade em todo o planeta. E é uma continuidade da Rio92, ministro? Não. A conferência ela não é um olhar para o passado. Obviamente, nós teremos esforços nacionais de olharmos, avaliarmos nossas políticas, mas é um olhar para o futuro. É um olhar que sinaliza por onde vamos, do ponto de vista da sustentabilidade, do desenvolvimento, se esses padrões de desenvolvimento que estão colocados aí recepcionam essa ideia ou não, e quais são as oportunidades que nós temos de implementar ou aprimorar o processo de cooperação internacional e aprimorar o processo de governança ambiental e de economia verde e de erradicação da pobreza. Então, é uma visão a partir do paradigma do desenvolvimento sustentável, que é o grande legado da Rio92, num novo mundo, num mundo que é modelado por outros padrões de consumo, por outras relações sociais com as redes sociais, um mundo globalizado, um mundo de economias emergentes, em que os próprios blocos políticos e econômicos se organizam além do que se chama modelo do desenvolvido em desenvolvimento. E acho que nós teremos uma oportunidade ímpar de colocar o Brasil, nosso desenvolvimento, as nossas questões que hoje já observam a transição, de ter um novo patamar em relação aos padrões de desenvolvimento do planeta e nacionais. Então, não é um olhar para o futuro, um olhar para o passado para projetar o futuro e não uma revisão, uma discussão de um paradigma que já está consolidado, que é o paradigma do desenvolvimento sustentável. E a senhora considera suficiente esse prazo que a gente tem aí, talvez uns 2 meses até a apresentação desse documento para a ONU? Olha, o prazo é muito curto, mas esse é o calendário das Nações Unidas. Mas eu tenho firme convicção, quando eu me lembro de 20 anos atrás, os prazos eram até mais reduzidos, né? Que a mobilização brasileira e essa força que o nosso povo tem de buscar realmente soluções concretas na agenda social, na agenda econômica, na agenda ambiental, esse aspecto possibilita sim o engajamento e chamando a atenção que o processo de engajamento político para a conferência não é só para a conferência. O nosso desejo é que isso, na realidade, modele novas relações de interlocução entre as políticas públicas e a sociedade brasileira e vá além da conferência. O desafio é olhar para frente e termos um processo estruturado, transparente, de acesso à informação e principalmente de engajamento desse país que já faz a diferença para o planeta, positivamente. É difícil se chegar a um consenso, ministra, porque nós vemos em todas as conferências mundiais, a última realizada, não houve acordo entre os países. Como é que a senhora vê a questão internamente e externamente? Bom, a primeira essa pergunta é extremamente oportuna, porque a conferência não é uma conferência de negociação de documentos, ou como a gente chama de parênteses, de colchetes, ou seja, não é uma conferência de brackets, como a gente fala em inglês, tá? É uma conferência de debate político, uma conferência que, na realidade, abra um espaço extremamente importante no mundo em crise que nós estamos hoje,
tá? Que coloca em crise, inclusive, o modelo de desenvolvimento econômico, que está aí a crise econômica mostrando para isso, coloca em crise o modelo de desenvolvimento social, de desigualdades sociais, está aí a questão da pobreza, a questão da fome no planeta, e coloca em crise aquilo que é a sustentabilidade, um cheque, a sustentabilidade ambiental, quando você percebe claramente que há esgotamento dos recursos e que com a natureza você não fica negociando. A natureza você tem que olhar e ter uma agenda, na realidade, de resgatar uma visão estratégica de planejamento e um olhar para o futuro que vá além do curto prazo. Esses são os desafios, quer dizer, praticar políticas públicas que possibilitem uma continuidade de desenvolvimento, reduzindo as desigualdades, mas com pragmatismo. O Brasil tem o desafio de ser pragmático e ousado. E essa liderança é uma liderança que faz com que esse país tenha se transformado nos últimos 20 anos do jeito que nós nos transformamos, inclusive na consolidação da nossa democracia. Então, acho que, do ponto de vista estratégico, é uma oportunidade excepcional para o diálogo político entre nações. Não temos que ter uma visão de catástrofe, não é isso. O planeta não vai acabar amanhã, não é isso. Mas é uma visão estratégica e estruturante sobre opções de desenvolvimento, cujo atual modelo revela o seu esgotamento. Então, na realidade, o fato de ter crise alimentar, crise de saúde, crise econômica, gera uma oportunidade ímpar para o debate político, que é o contexto que a conferência se encerra. E eu tenho absoluta convicção e confiança na liderança do povo brasileiro de fazer essa conferência um novo marco, como foi a Rio 92. É com o mesmo espírito de 92, mas com esse novo Brasil, com esse novo país, que certamente tem muito a oferecer para o debate internacional de termos um planeta melhor, de termos uma vida melhor. Em relação ao Código Florestal, ministra, a votação está aí? Continua ansiosa. A votação, não sei da votação ainda. Nós estamos no processo de negociação com o Congresso. Eu tive um congresso no Senado em junho, né, antes de encerrar o encerramento dos trabalhos legislativos. Ontem parece que o senador Luiz Henrique tornou disponível o seu relatório. O nosso pessoal está avaliando. Eu não tive chance ainda de conhecer o relatório, porque eu estava viajando. Eu chego a Brasília daqui a pouco. Mas eu tenho muita confiança no processo de interlocução política e debate político no Senado e na Câmara, quando voltar. Eu acho que nós temos condições hoje de avançarmos, de aperfeiçoarmos. Mais do que isso, darmos uma lei ao Brasil que seja transparente, que tenha os princípios da ética, que legitime, na realidade, o que o povo brasileiro quer, que é avançar. Nós não precisamos ter retrocessos em legislação, não é isso. Ao contrário, temos que ser uma legislação inclusiva e que não remeta a novos desmatamentos, que não dê segurança jurídica para quem gere o meio ambiente, para quem produz no campo, para quem quer manejar florestas, para quem trabalha nas cidades, e que coloque no dia a dia de cada um a responsabilidade sobre riscos e vulnerabilidades. É importante que a gente observe a diversidade e a diferenciação do que significa aplicar nacionalmente o Código Florestal, e uma responsabilidade que não é só da União, é também dos estados, dos municípios e da sociedade. Então, sigo no diálogo, vou ver o primeiro relatório, e tenho certeza que nós avançaremos no Senado e teremos condições, sim, de ter uma nova lei que retrate esse novo Brasil. Um Brasil que olha para frente, um Brasil que valoriza seus ativos ambientais, seus ativos sociais, que quer produzir alimentos com responsabilidade ambiental e que a gente não precisa anistiar crimes. Quem cometeu crimes ambientais, temos que criar as condições para regularizar essas pessoas. Tá? Nós temos que criar condições para as pessoas estarem dentro da lei. Não é simplesmente, entre aspas, anistiando. Não é assim que se faz, porque quem cumpriu a lei precisa também ser incluído na lei, na nova lei. Então, esse é o desafio que está na mesa, mas eu tenho forte convicção que o diálogo do Congresso está correndo em boas bases. Vamos continuar negociando e dialogando, que é o princípio do processo do Congresso Nacional.